Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da RD Station, Unidade de Negócios TOTOS, que a gente vai ajudar as lideranças a decifrar e transformar estratégias em resultados. Eu sou o Luiz Lourenço, diretor aqui da RD Station, sou o host desse podcast e junto com vários convidados vamos trazer aqui alguns assuntos interessantes para você que lidera marketing e vendas. E do meu lado, tenho aqui comigo o Theo Orozco, meu parceiro, amigo, referência em vendas B2B, embaixador da RD Station, domina um monte de coisa, a gente já estava falando aqui no backstage sobre esse assunto, domina pra caramba, e que vai me ajudar a conduzir esse assunto com o nosso convidado. Hoje a gente vai falar sobre 5 formas de fazer um podcast, que é um playbook. Não, tô brincando. A gente vai falar justamente sobre essa questão que, por muito tempo, os playbooks, né, eles foram muito bem aceitos como fórmulas de forma repetida te levavam a algum lugar. E hoje, com a complexidade da sociedade, das ferramentas e da mudança tão rápida que acontece na sociedade, esses playbooks talvez estejam em desuso e talvez já era, exatamente. Então eu tô aqui do meu lado, o cara que é responsável pela marca da RD, e eu acho que o grande ponto é que um cara que tem esse estilo dele e que é uma marca própria, a gente tava falando sobre isso, eu admiro muito, que é o grande cara que deveria ser responsável por uma marca grande como a RD. Então, Gus, que bom tá falando contigo, cara. Valeu, querido. E adorei o tema. Obrigado pela parte que me toca. Ó, quem quiser se inspirar no estilo, o anel é da Shein, tá? Vamos lá. Vamos começar então a falar desse tema espinhoso com uma provocação. O que a gente tá falando aqui basicamente é que os profissionais de marketing e vendas têm que ignorar aquele playbook. E quando a gente fala daquele playbook, a gente fala daquele playbook que já é usado, ou daquele playbook que um guru tá te empurrando, ou que uma grande empresa diz que vai ser a bala de prata para resolver teus problemas, né? E eu falo isso de uma posição de quem trabalha numa empresa como a RD, que vocês sabem, sempre foi muito playbookada, né? Então tem uma crítica nossa, mas um aprendizado pelo qual a gente tem passado. E isso acontece justamente porque tem muita mudança acontecendo de ferramenta, de comportamento. Então, eu vou falar um pouco rápido de quais são elas aqui, mas espero que a gente entre um pouco mais de detalhe. A gente tem o fenômeno das buscas que não retornam cliques, que é o Zero Click Search. A gente tem um mundo com cada vez menos dado para você consultar e conseguir fazer a atribuição da venda, um mundo cookies, com leis como Lei Geral de Proteção de Dados, ou GDPR na Europa e tudo mais. E um mundo com IA, né, que ninguém sabe, e aí, o que eu faço com esse negócio? Isso muda de 1 milhão de formas a maneira como a gente tem que reagir e agir. Legal, Gus, mas deixa eu ir introdutório aqui, porque eu já vi que vocês dominam um tema muito melhor do que eu. Playbook ele foi referência para muita gente durante muito tempo. Por que você acha que agora eles já não entregam os mesmos resultados? Você acha que teve alguma mudança muito recente? Ou isso é uma mudança que já vem acontecendo e a gente só está discutindo isso agora? Olha, tem algumas coisas que eu diria que foram juntando num baldinho, tá? Mas a IA não é uma delas, a IA de fato veio muito de repente, né? Então, quando a gente fala do tal do Zero Click Search, o que isso quer dizer? Como é que a gente está acostumado, né, trabalhando inbound? Você, de alguma maneira, tem a expectativa que a pessoa vá até você, então ela vai buscar algum tema no buscador, que geralmente é o Google, ou costumava ser o Google, né? E lá ela vai encontrar o seu site como tendo resposta para alguma dor dela, clica no seu site, ele começa uma relação com você, né? Uma das maneiras. E hoje o que a gente tem são plataformas como o Google que cada vez menos querem que as pessoas saiam delas. Então, hoje você busca no Google e você tem alguns fenômenos acontecendo ali. Você tem o cardzinho que já tem um resumo do que está acontecendo. Você busca o nome de um ator, a gente está falando do Ben Stiller mais cedo, né? Você bota lá o nome dele, já vem a foto, já vem a idade e tal. Não preciso clicar em lugar nenhum, tá a resposta aqui. Às vezes no autocomplete, na barrinha que você digita, ele já completa a tua pergunta com uma resposta. E aí, em cima disso tudo, vem as AI Overviews, né? Que são aqueles resumos de IA que coletam de tudo que é lugar as informações para você não ter que sair dali. Isso acontece no Google, isso acontece no LinkedIn. Quando você bota um link no post do LinkedIn, ele vai ter menos distribuição. Tem algumas plataformas, tipo o Instagram, que você nem consegue botar link no comentário, é só na bio. Então a tendência é essa. Plataformas querem que você não saia delas, né? E num cenário, então, que você começa a ter um tráfego orgânico reduzido, como é que você responde a isso, né? Então, esse é um dos fatores. Tem até um dado que fala que quando a pessoa faz uma busca no Google, especificamente, tá? E ela não tem aquele AI Overview, ela tem uma 15% de taxa de clique em algum link. E quando tem o AI Overview, ela tem 8%, metade, né? Então, beleza, tem isso, e você tem um cenário de encarecimento de mídia
né? A Meta agora faz, 3 semanas que a gente está gravando, não sei como é que vai veicular isso aqui, mas a Meta acabou de anunciar que vai aumentar os preços de mídia paga delas em 12,5%, né? Você tem uma competitividade cada vez maior nos leilões de preço. Então, quando o tráfego orgânico não vem, aquela resposta normal que seria, vou botar muito mais investimento em mídia paga, não resolve mais. E aí, né? Então, eu nem diria que playbook não funciona, mas aquele playbook que a gente estava usando, que você estava acostumado e tal, não funciona mais. Então a gente tem que rever, né, e construir aquele que faz sentido para esse contexto. E é muito curioso, assim, eu tô aqui nas gravações de podcast, às vezes vocês estão falando e eu tô buscando aqui para puxar algum assunto, né? E realmente, assim, a partir do momento que eu faço uma busca, já tem aquele resumo via Fácil, IA. né? Cara, eu nem sei o que que a primeira coisa está aparecendo, nem sei qual que é o primeiro anúncio, nem sei qual que é a primeira opção otimizada ali no SEO, porque eu já matei o que eu precisava na foto e naquela primeira descrição, né? Pô, isso realmente muda muito o jogo, né? Cara, eu adoro o tema, né? Inclusive eu tenho falado muito sobre coisas similares, assim. E eu vejo que tem uma série de mudanças, né, Gus? Vem desde mudanças mais digitais até mudanças de comportamento social mesmo, né? Um gera o outro. Claro, né? eles se puxam, né? Eu acho que as pessoas elas têm tido um nível de exigência muito maior para que elas tenham atenção. Não à toa o framework, aí vamos falar, de AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação, voltou muito forte. E por quê? Porque se você não ganha atenção, você já tá fora. E para ganhar atenção hoje, você tem que ser extremamente específico, né? Então, não dá para você ganhar atenção como era antigamente, a partir, por exemplo, de uma persona que você desenhava, que é um homem de 30, 40 anos, assim, assado. Que é um público muito amplo, né? Exato. E aí é difícil você ter um gatilho de identificação, que é um gatilho de prova um gatilho mental, que você vai olhar e vai dizer, sou eu, é comigo. Hoje em dia é cada vez mais difícil. Você já fala, tá bom, tá falando todo mundo, sabe? Lá vem com essa... As pessoas estão cansadas, né? Exato. Até pegando esse gancho, você falou da mudança de comportamento social, né? Quando vem leis que defendem os dados das pessoas e quando empresas anunciam que vão tirar os cookies e tudo, isso faz com que as pessoas também fiquem mais desconfiadas, né? Então a mudança tecnológica gera a mudança do comportamento. E o próprio Google, cara, eu não sei, assim, quando a gente pensa 5 anos para trás, 8 anos para trás, ele era um canal de busca, né? E muita coisa mudou no Google desde então, né? Inclusive a própria necessidade do Google de monetizar mais, então colocar cada vez mais anúncio, então existe uma diminuição que você poderia falar até da qualidade dos resultados, e as pessoas vão buscar em outros lugares. Então, hoje, tá, o Google ele ainda responde pela maior parte das buscas online, 49% das buscas... Não, desculpa. 24% das buscas acontecem no Google global, tá? No Brasil, eu diria que é um pouco mais que isso, porque quando a gente olha para global, a gente está competindo com outros canais que no Brasil não são tão famosos, os canais de Amazon, Reddit, que eu acho que ainda não pegou tanto aqui. Mas beleza, então quase 1/4 das buscas são no Google, né? Só que então, onde está o resto das buscas? Está acontecendo em TikTok, Instagram, famigerado ChatGPT, né? E como é que você responde, você profissional de marketing que sempre treinou para Google, para otimizar o resultado em Google, para botar a sua página, o seu link na primeira página, para esses canais todos novos, né? Que agora o consumidor espera encontrar alguma coisa ali. E hoje eu tenho visto cada vez mais, tem alguns artigos mostrando também a volta muito forte das mídias mais offline, né? Comunicando com as online. Sim. Então, também acho que é muito mais sobre a tua comunicação dentro de cada canal do que sobre o canal que você está comunicando. Eu gosto de um exemplo, eu sempre vou citando exemplos, eu gosto de um exemplo de um conselho que a gente tem que é da Intime Care, é uma empresa de saúde íntima feminina. Tá bom. E elas trabalham, por exemplo, com cirurgias íntimas. Aí a gente tava no conselho e elas falaram, nossa, as pessoas fazem cirurgia íntima porque estão desconfortáveis quando usam, por exemplo, uma calça leg, e aí fica o grande lábio muito grande, ou o clitóris muito grande, aparecendo desconfortável. Aí eu falei, tá bom, onde que a pessoa usa calça leg? Na academia. Tá bom, e aonde que a pessoa fica sozinha na academia que ela não teria vergonha dentro do banheiro. Cara, a gente botou uma mídia no banheiro, obviamente dali com o QR Code conectando via Mentoriar, que é um produto da casa, já conecta direto com o Spotter, que depois conecta com a RDCRM. Mas o momento e a mensagem. Então, se a mensagem é uma pessoa fazendo academia, vazamento de xixi, aí tem uma. Vazamento de xixi não é normal, você não deveria estar usando absorvente. Se isso te incomoda, clica aqui. Aí tem um segundo que é sentir desconforto com o teu corpo não é normal. Então, assim, a gente trabalha a comunicação dentro da jornada.
Por quê? Porque as pessoas não esperam mais que você seja assertivo de uma maneira tão one-to-many, né? Tão um para muitos. Sim. É quase que se você entendesse que naquele momento ela vai estar naquele lugar, que tá sozinha, desconfortável para fazer. Então eu acho que é cada vez mais falando sobre acertar o momento com a mensagem e cada vez menos uma mensagem para quem sabe ali no meio alguém tá naquele momento, né? Sim. A gente, né, a RD Station ela cresceu muito educando sobre uma lógica de inbound marketing, que é uma lógica de conteúdo. Isso não muda, mas mudam os formatos, mudam os locais, né? Então, deixa eu até começar respondendo, né? A gente falou sobre o que significa abandonar playbook. Então, abandonar playbook não quer dizer não fazer playbook. Muitas vezes quer dizer fazer mais playbooks. A diferença é que cada vez menos a gente vai ter um pronto que dá conta da jornada inteira, né? Aqui na RD, cara, a gente foi assim por muito tempo. Um playbook de ponta a ponta e aí todos os times encaixam no playbook. Em vez disso, a gente tá se reestruturando para cada vez mais ter vários times com vários playbooks que funcionam em paralelo, testando novos canais, testando novas formas de comunicação em muito menos tempo. Porque hoje o salto é quântico. Eu não sei se vocês lembram, se vocês chegaram a ver isso, faz tipo um ano mais ou menos, quando a gente começou a ter geração de imagem por IA, faz um pouco mais de um ano, acho que um ano e meio, tipo com DALL-E e tudo mais, começaram a sair os primeiros vídeos, que alguém fez um vídeo do Will Smith comendo espaguete, vocês lembram disso? Eu não lembro, mas eu lembro de um que simulou um comercial da Pepsi. Como que era esse? Ah, era um negócio muito esquisito. Sim, que parece um Parecia- sonho febril, assim, uma coisa maluca, né? esquisito, é. Então, o Smith também, ele comia espaguete, aí o garfo saía do olho dele, aí a cabeça virava o prato, era uma maluquice. E aí, de repente, depois que lançou o VO3, né, que é a geração de vídeo do Google, eles fizeram de novo esse vídeo, tipo, um ano depois, e tá perfeito. Então, assim, com esses saltos quânticos de tecnologia que mudam, inclusive, o comportamento do usuário, não tem como a gente se manter usando um playbook durante um ano. Um ano talvez seja tempo demais. E eu tô falando de um lugar da gente que, de repente, usou um playbook por 7 anos, sabe? E eu até queria entrar nisso, assim. O playbook, querendo ou não, ele é um lugar seguro, Sim. né? Então, na dúvida, eu vou pro playbook. Se a gente está num contexto de mercado que você está falando, opa, talvez a gente tenha que abandonar o playbook ou a gente tenha que criar múltiplos playbooks. Primeiro, por onde uma pessoa começa? Primeiro, como que ela sabe onde que o mercado está afetando ou qual é a oportunidade de crescimento que ela está deixando na mesa? Enfim, ela começa por onde essa história? Boa, vamos lá. Acho que tem duas mensagens que eu queria trazer com a sua pergunta, tá? Uma é um pedido de coragem das pessoas. Sim, o playbook ele é muito seguro, né? Quando você não sabe o que fazer, vai no playbook, ele tem a resposta. Só que esse momento vai exigir alguns saltos de coragem, eu vou falar de um já já. Mas o por onde, eu tenho brincado com o time até, cara, não é possível que a RD passou 14 anos educando o mercado, né, para você ter profissionais de marketing mais questionadores, mais criativos, mais propositivos, mais técnicos, e agora eles estão reféns de quanto budget o CFO libera para usar em mídia paga, né? Eu acho que é um papel que reduz muito o papel desse profissional. Então, eu gosto de acreditar que esse momento que vai te exigir testar mais coisas, testar mais canais, entender como é que tecnologias funcionam, é um momento que justamente esse profissional de marketing tem que botar o olhar dele de estrategista, né, e mostrar, cara, eu sou a pessoa que consegue ler o que eu estou oferecendo como empresa nesse momento, o que está mudando de mercado, quais são as hipóteses que eu tenho. Eu tenho certeza que todo profissional de marketing tem uma carteirinha com 5, 6, 7, 8 hipóteses de coisas que eles gostariam de ter feito e às vezes não conseguiram liberação porque tinha uma meta de curto prazo pegando e tudo mais. Agora é hora de testar. E aí deixa eu dar um exemplo bem prático aqui, Luiz. Pensa o seguinte, aliás, eu vou dar essa resposta trazendo um dado nosso, tá? A gente fez uma investigação da relevância de tráfego orgânico para atração de leads em uma base de clientes nossos, tá? E a gente pegou janeiro de 2023 até agora, então a gente está falando de um ano e meio. O que a gente queria saber? A gente queria saber, dentre os leads que vêm, quantos chegam de mídia paga versus quantos vêm de tráfego orgânico, lá em 2023 versus agora. Em 2023 eu tinha uma proporção de 2:1, ou seja, de todos os leads que chegam, né, a cada 3 leads, 2 vêm de mídia paga e 1 vem de tráfego orgânico. Então, mídia paga traz o dobro de tráfego orgânico.
Quando a gente olhou agora, o cenário mudou para 4 mídia paga e 1 tráfego orgânico. Então, assim, o tráfego orgânico estagnou. Não foi só na sua empresa, não. Estagnou em geral, tá? Estagnou porque mudou o comportamento. Só que aí, se a minha resposta for ir lá na Meta, no Google e perguntar aí o que eu faço com isso, eles vão ser as melhores empresas do mundo em te convencer que você está botando menos dinheiro do que você deveria no produto deles. Perfeito, perfeito. E chega uma hora que a piscina seca, né? Eu não posso ficar sempre subindo. Então, nesse cenário, por exemplo, eu tenho que estar confortável que se eu não vou conseguir botar todo o dinheiro em mídia paga, eu tenho que estar ok com não ter sempre a previsibilidade do que vai acontecer e eu começar a confiar, por exemplo, no que a gente chama de sinal fraco. Eu vou fazer uma campanha que eu não tenho certeza, porque ela é mais topo de funil, eu não tenho certeza se ela vai me trazer R$3 para cada um que eu investir. Só que eu começo a observar algumas coisas como intenção, engajamento e tudo, e eu posso fazer um modelo preditivo para dizer, geralmente, naquela época que eu fiz aquilo ali, eu percebi um volume de vendas tanto tempo depois. Onde tem fumaça, tem fogo, sabe? Eu tenho um ponto, eu venho muito de produção, né? Então minha base é de produção. E em produção, normalmente, quando a gente fala de playbook, ele é derivativo. Não tem um caminho onde tem a etapa 1, 2, 3 e 4. Tem a 1, tem a 1.1, 1.2, 1.3, ele é ramificado. Tá, né? E aí eu acho que o grande ponto é que ele sempre deixa uma variável aberta. Que é uma variável de hipótese, que tu testa, que tu pode ir para essa variável. Para mim sempre foi esse playbook, mas quando eu vim para o mundo de vendas, playbook no mundo de vendas era uma linearidade, exatamente, uma esteirinha. E isso sempre me incomodou. Mas tem um ponto, o grande ponto que eu vejo que dessa esteirinha é que cada coisa que você cria novo, muitas vezes no mundo de vendas, existe um efeito cotovelo muito amarrado na empresa inteira. Uma coisa nova que você testa em venda traz, ou em marketing, pode trazer o budget como um todo, pode dar ineficiência de budget, pode trazer um problema de produção, pode trazer um problema de produto, pode trazer N variáveis que estão conectadas a essa mudança. Na minha visão, eu queria ver a tua visão sobre isso. Na minha visão, o que as empresas precisam começar a intensificar, na verdade que isso já é um assunto que já vem de muito tempo, é a ambidestria. Então, Jeff Bezos fala sobre isso, o Pedro Van Gartner fala sobre isso na inovação radical, essa capacidade de fazer inovação apartado do resto da empresa. Perfeito. É nisso que tu acredita também, ou tu acredita que as empresas têm que tentar ali dentro daquilo que já está? Cara, é testar certo, é testar sem... A gente não quer que ninguém jogue por água abaixo a estrutura que está funcionando, né? E quando a gente fala, por exemplo, do fenômeno do Zero Click Search e tudo mais, eu acho que a gente tem um exemplo bom aqui. Não é que agora que as pessoas não estão clicando tanto lá no Google, eu vou abandonar o SEO. O SEO tem que ser feito. Só que a gente tem um novo tipo de SEO para fazer, que é o de IA. Então, isso, inclusive, exemplo prático real nosso. A gente estruturou um time na RD de SEO para IA. E tá rodando em paralelo com o de SEO. E mudam as regras, muda o jogo, né? Porque o tipo de conteúdo, por exemplo, que é bom para indexar em SEO do Google é um, né? E para IA é outro. Eu vou dar alguns exemplos aqui. O Google, ele prioriza muito que a sua página tenha uma boa navegação, né? Ele tem um score lá técnico que diz quão reliable ela é, que não vai cair e tudo mais. Isso para IA não é relevante, né? Porque a IA não tá olhando para isso, tá olhando para o conteúdo. A estruturação do conteúdo, se você tem lá o título, uma ordem lógica de pensamento e tal, ela é mais importante para a IA do que para o SEO tradicional. Tanto que a gente sabe que as pessoas sempre foram tentando decifrar o que o Google está tentando otimizar para jogar a página mais para cima ou despriorizar, né? E no que as empresas iam encontrando essas respostas, elas iam encontrando formas de burlar isso, né? Que é o que a gente chama de black hat, né? As técnicas black hat. Então, eu lembro que faz muito tempo isso já, que descobriram que quando o Google percebe que uma mesma palavra é citada várias vezes na mesma página, ela fica melhor ranqueada. Aí o carinha lá fazia uma página toda bonitinha e tal, e o rodapé tinha 240 vezes a mesma palavra, aí o Google vai lá, corta isso e muda a regra, né? Então, é um tipo de conteúdo, que eu tô dando exemplo aqui, que ele é muito... Ele é menos sobre o conteúdo em si, e mais sobre a fórmula, como dispõe os termos na página e tal, não sei o quê. A IA, ela valoriza muito fonte com dado, que para SEO também é relevante, só que ela valoriza muito repetição de fonte com dado. Então, assim, é garantir que eu tenha como marca
um dado importante que não é um opinativo, né? Que eu digo, cara, é tantos por cento que aumentou, não sei quando, uma tendência de mercado que eu observei, e que eu faça isso aparecer nas bocas de várias pessoas, em vários blogs, em vários outros conteudistas, né? Então essa minha rede, ela começa a ser mais importante. Então é isso. Ao mesmo tempo que eu tenho que testar todas essas premissas de como faz SEO para IA, eu não posso deixar cair o SEO do Google. Eu adoro isso e eu sempre, até nas palestras e tal, eu falo sobre adjacências, né? Então você tem 80%. Não, o Pareto salva a vida pra mim. 80% você vai na tua fonte principal, testa em 20, quando funciona em 20, joga pros 80. Eu gosto muito desse. Só que o grande modelo que me causa dúvida é, por exemplo, como que você faz, no teu exemplo agora, para coexistir os diferentes interesses de SEO e de posicionamento numa LLM em paralelo? Como que dentro de uma mesma fonte de dados você respeita os dois? É possível ou tem algum tipo de conflito nisso? Eu não vejo conflito. Eu vejo que você está basicamente abrindo um novo canal que vai te trazer algum tipo de resultado que vai ser diferente do SEO do Google por enquanto, mas que depois vai mudar. Então, por exemplo, menos da metade das buscas que são feitas no Google hoje são buscas por informação, tá? São buscas informacionais. E aí tem lá uma porcentagem de buscas que são de navegação, que é uns 30 e poucos por cento, que é, sei lá, abrir tal página, o site, não sei das quantas, que é meio que o tráfego direto quase, né, que elas já sabem onde quer ir. E tem um percentual pequeno ali, uns 15%, que são buscas que querem comprar coisas. Eu quero buscar, sei lá, raquete de tênis, né? Perfeito. Beleza. Então, assim, o Google tem essa distribuição ainda mais ou menos uniforme. Quando a gente olha para busca de IA, conversa em ChatGPT, 94% das conversas são de conteúdo. Elas não são para buscar um produto para comprar, não são para navegar, tá? Então, assim, eu obviamente, no ChatGPT, vou ter menos tráfego vindo através dele por enquanto, porque a maior parte das buscas não é busca para comprar alguma coisa. Só que quando as buscas vêm de lá para comprar, elas têm que ter uma conversão ou igual à do Google ou 2, 3 vezes maior, né? Então é entender qual é a fatia da torta que cada canal vai se responsabilizar por, né? É a mesma coisa quando eu falo pra gente começar a pensar mais em estratégias ou de topo de funil, né, ou estratégias relacionais, evento e tudo, para não botar todos os ovos na cesta mídia paga, é entender qual é o papel que cada um vai ter na operação. Acho que a boa notícia no meio disso tudo a IA bota esses desafios novos, só que a IA também ajuda porque ela te ajuda a fazer mais em menos tempo, né? Então você consegue dividir um pouco melhor esse tempo. E é interessante que existem alguns tipos de mídia que elas são. Eu brinco que são mídias vitamina, né? Que a gente não consegue muito ver o impacto real da que ela tá gerando, né? Isso causa um desconforto no profissional de marketing gigantesco. E por isso que às vezes ele acaba indo pra mídias que são mídias mais penicilina, né? Que é aquela mídia que ele sabe assim, botei X, veio Y. Isso. Só que ele não tá mensurando que do X teve um evento que o cara também foi, que aí O cara aquilo... clicou porque ele já conhecia antes e tudo mais. Exato. Essas interdependências, essa jornada completa, ela é muito difícil de ser mapeada. Sim. E eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir mapear de uma maneira um pouco mais... e entender, um pouco mais profunda, e entender que você não pode viver sem... Porque quando você tira isso é muito comum, né? Aí a pessoa vai lá e diz assim, não, eu vou tirar essa aqui que não tá me dando resultado. Aí você tira, sei lá, uma prospecção ativa, um evento. Só que isso derruba o resultado da outra. Porque tinha uma coexistência ali que não estava mapeada, uma correlação que não estava mapeada. Caso da Airbnb na pandemia, cara, setor hoteleiro, pandemia, ninguém tava viajando, né? Risco de vida, etc, etc. A Airbnb parou com a mídia paga, quase 100%, não lembro direitinho o número, quase 100%. E ela continuou, depois que voltou aquela pandemia, ela continuou com o mesmo volume de acesso ao site. Por quê? Porque a marca segurou. A marca é esse arcabouço, né, de mais longo prazo. Se eu tiro ela porque hoje não me traz resultado, ferrou. E aí, isso que você diz, né, a pessoa clicou no anúncio porque ela conhecia a marca antes e tudo mais. Se eu vou ter menos gente chegando por tráfego orgânico direto, eu tenho que sempre, cada vez mais, pensar em como é que eu imputo a minha marca na cabeça das pessoas desde antes da busca, para elas já irem me conhecendo, para quando elas já buscarem com intenção, né? E aí eu tenho dito pro meu time, que lá lidera o time de marca, né? Eu tenho falado, cara, o papel do nosso time aqui nessa empresa, né, no time de marketing, é ser afrodisíaco, porque a gente tem que deixar tudo que a gente fala sexy. A Rede Station é muito boa, e sempre foi muito boa, em comunicar de forma didática, pragmática, de produto, né? E isso pega muito bem em mídia paga de meio e fundo de funil. Só que agora, com a mídia de fundo de funil muito estressada, a gente tem que conseguir também ter uma fala que é muito tesão
e que vai ajudar, inclusive, o ChatGPT a falar sobre isso de uma maneira natural, e não vendedora, né? Ô Gus, eu gostei muito quando você trouxe logo no início que a partir do momento que o playbook fica saturado, o CMO vira refém do CFO. Essa frase para mim é super marcante. E aqui a gente discorreu sobre várias coisas que deveriam estar sendo olhadas para a gente não ficar dependente do playbook. A primeira coisa que você falou foi sobre ter capacidade de testar. Mas a gente estava falando, né? Boa parte das empresas não sabem testar. Testar certo, Ou né? testa um mês, não deu certo, tchau. Né? O que as empresas têm que fazer, então, para aprender a testar? E eu acho que até uma segunda pergunta, né? Como que a RD Station pode ajudar as empresas a se adaptarem a esse novo contexto? Boa. Deixa eu começar com a segunda. Se a gente está falando de um mundo cada vez menos playbookado, com playbook pronto, né, que você tem que montar o seu playbook, ser dono e até se colocar um pouco mais no holofote, né, ser menos ditado pelo CFO e mais ajudar a ditar, né, o que está acontecendo na estratégia, então, naturalmente, a gente também não vai querer dar playbook passo a passo, né? A RD Station existe há 13 anos e a gente fez 13 a 14 anos, a gente fez muita coisa no mercado de marketing, testou, viu o que dava certo, viu o que não dava, entendeu o que é modismo, o que não é. Então, eu gosto de acreditar que a gente tem um papel hoje, que é um papel como filtro, né? Eu não vou te dar a resposta, começa no 1, vai pro 2, vai pro 3. Mas assim como nesse papo aqui, a gente tem que mostrar coisas que a gente está observando assim que elas acontecem. Nosso compromisso é esse. Cara, eu tô vendo acontecendo, deixa eu te mostrar agora, né? Por isso que a gente tem evento como o RD Summit, tem materiais ricos, lives que a gente faz, tem o panoramas de marketing e vendas, que a gente faz uma olhada geral no que está acontecendo no mercado de marketing e vendas. Então a gente mostra, olha, de tudo isso, todo esse barulho que está aqui, isso aqui provavelmente é importante, isso aqui também, isso aqui também. Esses aqui ignora, que ou é modismo, ou alguém te dizendo uma fórmula pronta que talvez não vá funcionar. Só que eu acho importante que cada empresa, cada profissional consiga montar o teu mix, né? E aí a gente acaba tendo um papel muito de conselheiro, né? Assim, espero eu. E aí cultura de teste é cultura que você desenvolve, tem vários modelos para isso, né? Mas primeiro você tem que saber quais são as premissas, né? Testar um negócio não quer dizer sair fazendo tudo malucamente, você tem que ter um embasamento com o que você realmente tem de objetivo, né? Onde que eu vou medir isso, por quanto tempo. E não necessariamente testar significa testar pequeno, não quer dizer que eu tenho que botar pouco dinheiro ou fazer pouco barulho. Tem um caso clássico da Disney que talvez encaixe um pouco aqui, que muitas produtoras e tal, né, norte-americanas e tal, durante muito tempo disputavam espaço nos cinemas fazendo vários pequenos tiros com vários pequenos filmes, né? E aí, eventualmente, esse cara, não lembro o nome dele, né, mas o Bob Iger, que é o CEO da Disney, falou que foi a melhor contratação que ele já fez, que era o dono dos estúdios, de fato. Ele falou, não, eu acho que se o nosso consumidor tem 6 filmes que eles assistem num ano, em média, né, tem 6 janelas para ver, e eles vão escolher muito bem quais filmes vão assistir, eles vão provavelmente usar alguns parâmetros para isso, como, cara, esse aqui tem grandes astros, esse aqui tem grandes efeitos especiais, esse aqui é uma produção cara, então eu tenho que fazer produção que tem grandes astros, que é muito cara. E aí o que ele fez foi, em vez de fazer vários pequenos filmes, eu vou botar uma cachoeira de dinheiro num Harry Potter da vida, num Batman da vida, para tentar capturar a pessoa ali. Assim, hoje a Disney é o estúdio mais lucrativo da história do cinema americano, né? Então, esse foi um exemplo de teste, e não foi um teste pequeno. Só que tenho certeza que foi um teste muito bem planejado. Eles sabiam quais eram as premissas, sabiam qual era o comportamento do consumidor e sabiam como é que iam testar essas premissas. Cara, eu vejo que existe um papel da RD e da TOTOS como um todo, que é esse papel de Trusted Advisor, né, de conselheiro de confiança. E eu acho que ele é conquistado com 3 tipos de coisas que para mim fazem muita diferença. A primeira coisa é educar sobre tecnologia, sobre processos, sobre projetos. As pessoas não entendem sobre projeto, elas não entendem sobre um processo e não entendem muitas vezes sobre a tecnologia. Elas só querem o que a tecnologia pode dar para elas. Só que isso faz com que elas descontextualizem
da sua realidade. Você cai num furacão, você tem que usar e usa de qualquer jeito. Isso. Aquele estudo da MIT, da IA. É que 90% dos projetos tá indo... Isso, usou IA e 95% Não usaram chegaram IA e no não seu conseguiram mais receita com isso. Exatamente. O segundo ponto que eu acho que é fundamental dentro disso, obviamente, é o compartilhamento de boas práticas, que é o que você falou. Cara, o que agora, nesse espaço de tempo, e cada vez mais você vai ter que compartilhar boas práticas no espaço de tempo. O que a gente tá fazendo, o que a gente tá observando. O que tá dando certo? O que tá dando errado? Esse compartilhamento, e eu acho que cada vez mais as empresas têm que trabalhar com o capô aberto, para que, as outras empresas bebam do seu capô, vamos dizer assim, do que tá ali embaixo. Eu acho que é um papel que a empresa tem que ter, porque a RD tem a felicidade de vender a própria ração. Então, quando você tem esse papel de vender a própria ração, você acaba sendo inspiração para os outros. A gente é o maior cliente do nosso próprio. Exato. No RD Summit, o palco, que é o linha de produção de vendas, que é o palco que eu assinei, ele trazendo as pessoas da RD para palestrar em muitos casos. Por quê? Porque as pessoas querem ver o capô aberto. Sim. Elas te referenciam. Então, a gente, cada vez mais, acredito que vai assumir esse papel de protagonismo. E o terceiro, que eu acho que o panorama de marketing e vendas faz muito bem, é mostrar como que você poder se ambientar no mercado. Como que eu estou em relação ao mercado como um todo em cada uma das variáveis. Então, eu acho que esses 3 papéis, eles fazem com que a gente seja esse conselheiro de confiança. Obviamente, um quarto papel que é a oferta, né? Ofertar a tecnologia, ofertar com que as soluções para que isso aconteça. E eu vejo que é uma oportunidade gigantesca da gente ir por esse lado e fico muito feliz quando eu ouço para onde está caminhando a marca da RD nesse sentido, porque não adianta achar que as mesmas soluções vão gerar resultados diferentes e o mundo está mudando tão rapidamente, né? As fórmulas mágicas deixa para os gurus, né? Que tem monte. A gente mesmo, né? Quando a gente saiu da lógica de vender 2 produtos para vender hoje um portfólio de 5, 6, né? Hoje é conversas, é marketing, CRM, Exact, tem parceria com Shopify e tudo mais. A princípio, a gente tentou criar uma jornada única, né? Vamos vender, cara, começa por aqui, vai para lá e tudo mais. E a gente viu que não dava certo. Então, rápido a gente ajustou. E hoje, na mesma lógica, né, de não ter um playbook, não tem uma ordem certa, a gente basicamente mostra que, tem todo esse universo de soluções aqui. Vamos conversar, vamos ver qual que encaixa na sua realidade, em que momento, né? Mas esse senso crítico, pelo menos do negócio, é uma coisa que todo mundo tem que se exigir cada vez mais, né? Para você poder encaixar na sua realidade. Cara, eu concordo muito. Eu tenho conversado com algumas pessoas de fora, assim, para tentar usado dos network para tentar entender o que está acontecendo fora, que eu acho que é o momento que você tem que estar conectado, assim. Queira ou não queira, a gente acaba se inspirando fora por 2 motivos. Uma, obviamente, é que é a nossa síndrome de vira-lata, né? E a segunda é que realmente existe um delay entre o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e acontece aqui. Que é uma vantagem, que a gente consegue observar. Claro, né? Maravilhoso. Preparar. A partir... Por enquanto, sim, né? A partir do mundo globalizando cada vez mais, a gente tem que tirar esse gap. Mas o ponto para mim quando eu tenho visto, eu acho que a RD está muito na vanguarda de entender também que o futuro é conversacional. Então, assim, esquece. Quando a gente fala isso, parece uma coisa meio óbvia. Mas para ser conversacional, tem que derrubar playbook. Para ser conversacional, tem que derrubar persona. Por que eu falo isso? Porque eu conversando com o Luiz, eu não converso se eu fosse num playbook, eu falo, e aí, como é que foi teu ano? Aí ele fala pra mim, foi maravilhoso. Eu falo, foi ruim pra todo mundo. Isso é playbook, né? Tô seguindo. Então, assim, o ponto pra mim o conversacional, ele vai trazer bases e fazer essas bases se conectarem. Como hoje a tecnologia tá oferecendo isso pra gente. Então, a gente começa, por exemplo, se a gente tem um portfólio, por que eu vou conversar com o Gus e vou entender assim, não, o produto para ele... Não, quem vai fazer isso é conversacional em tempo real, não é sobre isso que o vendedor vai dar confiança pro Gus. Mas quem vai entender a realidade do Gus e conectar com os múltiplos cases que já aconteceram, que deram certo ou errado, e dizer pro Gus, olha só, é esse, mais esse, você tem que olhar para isso. Obviamente, isso vai aos poucos ser banco de dados. Desde que bancos de dados bem estruturados, né? Que é outro desafio, né? Que é outro desafio, porque se a gente tem menos acesso aos dados dos usuários, porque eles não são cucados e porque eles não deixam seus dados de confiança e tudo mais, então a gente tem que confiar cada vez mais no próprio dado dentro de casa, né? E não no dado externo. E esse dado tem que estar muito limpo, muito bem detalhado. E, cara, todas as empresas, provavelmente eu conheço, vão passar por esse desafio de orquestrar bem para poder consumir, né?
Você falou de conversacional, e quando eu penso numa IA conversando com uma pessoa para levar para o funil adiante, para entender a dor e distribuir certo nos SDRs e tudo mais, isso me acende até uma outra dica, né, de uma coisa que a gente está fazendo, que é a forma como a gente está vendo de treinar IA, tá? Basicamente é o seguinte, na ideia a gente entendeu que tem 2 maneiras de treinar IA. Tem a IA que você treina para fora e a IA que você treina para dentro de casa. A IA que treina para fora é mais ou menos essa que eu estava comentando, é você ter os conteúdos certos, os canais certos para outras pessoas falarem, mencionarem, repetirem. O que eu estou fazendo? Eu estou treinando as IAs do mundo, né, as várias LLMs, o GPT, o Perplexity, sei lá quais mais tem, para elas me mencionarem quando for oportuno. Então isso é uma coisa, IA para fora. E a IA para dentro, aí passa pelo que você está falando. Como é que eu garanto que uma IA minha que está conversando com alguém, está conversando no tom certo, na voz da minha marca, passando as minhas ideias. E a gente tá fazendo isso. A gente criou um agente de IA, né, em cada uma das IAs, e a gente treina com o nosso tom de voz, com as mensagens, e esse trabalho vai ter que ser recorrente. Então, é uma função nova que não existia. Há 3 meses não existia, e agora existe. E eu não vou monopolizar, mas é que tem um ponto que eu acho muito legal. Vou citar um estudo. Eu amo neurociência, né? Estudo muito neurociência. Tem tudo a ver com essa conversa. Impossível você Sim. falar dela sem pessoas se comunicando com pessoas, né? Uhum. Ou tecnologia com pessoas. Mas na neurociência a gente tem camadas de contato, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de camadas de contato, auditivo, sinestésico, enfim, você vai colocando uma série de camadas. E aí eu gosto de um estudo que é até relativamente recente, que é um estudo que eles convidaram, o que eles queriam mostrar? Que isso gera grau de compromisso diferente. Tá. Então, por exemplo, convidaram as pessoas para ir para uma festa por WhatsApp, outras pelo telefone e outras pessoalmente apertando a mão da pessoa. Você gerou quase que 90% de no-show. Pessoas que confirmaram vir por WhatsApp, 40% ao telefone e menos de 1% no pessoal. O que eles queriam provar? Na realidade, você tem tipos de comunicação que são pessoas comunicando com pessoas e, por enquanto, nessa janela de sociedade, esse tipo de comunicação altera o grau de compromisso. Quando a gente olha nos estudos que se tem de, por exemplo, né, de IA conectando direto, por exemplo, fazendo um papel de um prospectador, de um pré-vendedor ou de um SDR, qual é o grande ponto? Ela consegue andar muito próximo de um SDR, ou seja, ela gera o mesmo volume de reuniões que o SDR, ou próximo a isso. Qual é o problema? Ela gera um no-show, um não comparecimento 3 vezes maior, com uma taxa de conversão pelo menos 2 vezes menor. Humano, né? Exatamente. Então o que eu quero dizer existe a IA que a gente vai entender que ela é um agente que vai conversar, existe a IA que ela vai ser copilota, e eu acho que ela é muito mais por aí, e existe de novo a nossa capacidade de treinar as IAs para que elas nos apresentem. E eu acho que isso que é maravilhoso, que, cara, a gente tá só descobrindo qual que vai funcionar ou não vai funcionar. E temos que estar tem que testar. Com isso. A gente tá tranquilo. É isso que eu acho que é o papel que a gente tem que desenvolver. E nos testes, eu acho que tem um compromisso fundamental que é entender que as variáveis têm que mudar. Porque é o que você começou falando e eu acho que talvez tenha passado desapercebido por alguns que estão escutando. E você falou genialmente. Antes a gente falava o seguinte, meu teste é quanto que isso me gerou de resultado direto. A partir do momento que eu começo a entender, por exemplo, que eu tenho que treinar uma IA para que ela me referencie num LLM, né, talvez não seja tão direto, e aí eu tenho que criar outras variáveis de sucesso. Tipo share of voice em IA. Exato. Que é uma coisa que a gente já começa a falar. Aí que tá. E essas novas métricas têm que começar a ser criadas e elas têm que começar a ser valorizadas, né? Isso. E aí a gente vai começar a descobrir, por exemplo, assim, tem teses hoje de pessoas que dizem que as empresas que têm leadership-led growth, que tem uma pessoa representando ou influenciando, etc., tem mais facilidade de posicionamento. É uma tese totalmente... E a gente vai começar a testar teses para isso acontecer. Agora, se essas teses objetivarem aumento de receita já de saída, vai dar problema. Sim. Mas de fato, tem muito... Durante muito tempo, né, não se valorizou a métrica de meio, que eu chamaria de métrica operacional, que não é a métrica fim, justamente porque ela é muito mais ingrata para uma conversa minha sobre o resultado que eu gerei, né? Agora eu diria que por força do momento, isso vai ter que voltar, né, e vai ter que voltar forte. E tem muita coisa que a gente está fazendo aqui também. A gente começou a reforçar topo de funil, que é uma coisa que a gente fez durante algum tempo, depois parou porque estava muito confortável, voltamos a fazer. O próprio modelo de podcast que a gente está fazendo aqui é um desses testes. Sim. É um desses testes, né? Embaixador, eu. Embaixador. Então, novos tipos de relação, novos tipos de comunicação.
E a gente contratou uma pessoa, um cientista de dados, tá, na RD, cujo único papel dele, único não, coitado, já chegou e tá comigo falando as coisas, mas quando ele foi contratado, disseram para ele que o único papel dele era conseguir construir essas atribuições, né, que é modelo estatístico. Então, assim, quando pessoas interagem tanto, né, assistem tanto um vídeo, participam tanto de um evento e tudo mais, o que eu costumo perceber de impacto mais na frente, eventualmente financeiro e em quanto tempo, porque isso vai trazer segurança para a gente fazer testes maiores e botar mais dinheiro. A gente não está esperando isso acontecer para fazer os testes. A gente está buscando os sinais que a gente já tem, né? De novo, onde tem fumaça, tem fogo. Se eu fiz uma campanha aqui, e aí, no mesmo período, ou um mês depois, eu tive um incremento gigante em busca pela marca de um produto, provavelmente foi isso, né? Quanto isso gera de receita? Não sei ainda. Gus, as pessoas em geral superestimam o novo e subestimam o extraordinário, né? Se a gente parar para ver, é muito mais fácil uma pessoa querer comprar um livro de uma coisa nova, um framework novo que acabou de ser lançado, do que querer comprar um Shakespeare ou um livro foda pra caramba, né? E quando a gente entra nesse fim dos playbooks de marketing e vendas, você está falando muito sobre, a partir de agora as empresas vão ter que ter uma autonomia e uma estratégia própria. Sim, perfeito. Você falou do papel da RD como um grande filtro, né? Como uma empresa que vai saber separar o que é hype, do que é moda, do que realmente é extraordinário, do que realmente era resultado. Agora, pensando nas lideranças, o que as lideranças têm que fazer para não ficar olhando só o novo, mas se preocupar com o extraordinário? É diagnóstico. É diagnóstico. Acho que tem até um caso de uma pessoa do nosso time, um executivo, o Benhur, que ele trabalha com um time de receita, né, RevOps. Nem é tão recente, mas eu acho que é uma história que encaixa. Estava conversando com ele semana passada sobre isso. Ele estava comentando, quando ele entrou na RD, ele entrou num momento em que a gente estava pegando um playbook de mercado, né, de receita previsível do Aaron Ross, e tinha uma consultoria que estava trabalhando para aplicar esse playbook de vendas para a RD Station. Ele chegou nesse cenário. E aí, ele chegou nesse cenário, ele começou a entender, né, o que estava acontecendo, como é que era a nossa esteira de aquisição, como que ia para os vendedores, como é que a gente trabalhava a objeção, quantos vendedores tinha, tarará. E ele começou a questionar, cara, eu não sei se esse playbook funciona, se ele é o melhor pra gente. Tenho minhas dúvidas. E aí ele começou a entrar no projeto, tudo, ele acabou virando owner dessa iniciativa, e ele foi desenvolvendo um playbook que ele achava que fazia sentido, com base em várias coisas que ele observou do mercado, sim, mas principalmente com base em como ele observou que era a nossa operação, nossa necessidade, quantas pessoas tinham, qual era o nosso investimento em cada área, etc, etc. Beleza. E aí ele estava me contando que ele encontrou muita resistência, né, quando ele fez isso, porque o Eric estava super familiarizado assim, com tudo que era mais novo, com vários amigos do Vale do Silício, ele basicamente questionou, cara, eu não sei porque a gente está gastando tanto tempo fazendo um negócio do zero aqui, sendo que esse modelo está testado e aprovado, né, em tantas empresas lá fora e tudo mais. Mas beleza, ele conseguiu fazer, mudamos e a gente adotou aquele playbook durante algum tempo. Aí passam alguns anos e entra uma outra oportunidade, um parceiro enorme que a gente fechou, que tinha também o seu playbook, também bastante comprovado, né, e alguns anos depois, e ele queria trazer este playbook, né, esse parceiro queria trazer esse playbook para a RD, a gente começou a conversar de substituir o que a gente tinha. E nesse momento, as pessoas do time comercial, que estavam usando o playbook que o nosso executivo criou, eles foram contra mudar para o estrangeiro. Eles falaram, não, cara, a gente está vendo que esse aqui, para nossa realidade, não vai funcionar tão bem quanto o nosso. E aí o que eles fizeram é que eles pegaram partes daquele que funcionava e evoluíram o nosso, e adotaram, né. Então acho que a moral da história é que, para ele é muito interessante que no começo ele enfrentou resistência para fazer uma coisa própria, porque queriam fazer de fora, e depois de um tempo ficou tão bom aquilo, estava tão azeitado para o que funcionava, que ele ganhou um corpo de defensores, né. Esse, a meu ver, é o papel de uma pessoa crítica, né, que identifica o que faz sentido adequar para o nosso time, que faz um processo de aculturamento, de a gente também questionar, não ter essa tal da síndrome de vira-lata que você comentou, né, mas que faz isso mais rápido.
Então esse cenário que eu dei é um cenário de um playbook que perdurou aí 4, 5 anos com pequenas alterações. Provavelmente vai ter que fazer isso com uma frequência muito maior a cada 6, 8 meses, 1 ano. Eu vejo que playbooks, em geral, eles são, e deveriam ser, né, muito mais inspirações para que você olhe não só para os teus clientes internos como externos e adapte isso à tua realidade, clientes Sim. internos e externos. O próprio Aaron fala hoje que aqui no Brasil acabaram interpretando como uma fórmula de bolo, mas Ele não nunca queria- foi, nunca foi o objetivo. É que é muito mais dele. fácil, né? Pega o negócio. A gente tem essa mania, né? Porque a gente, hoje tem um monte de gente aí ganhando dinheiro falando umas besteiras, né? Mas enfim. Pedal de palco, né? O ponto, assim, que eu, de novo, dentro disso que você perguntou, na minha crença, eu bato muito em ambidestria. Muito. Eu acho que a partir do momento que você bota dentro da operação, qualquer tipo de alteração, ela está submetida às mesmas variáveis que a anterior estava. Uhum. E aí a tendência é que você bate isso. Então eu começo falando assim, não, eu quero olhar para engajamento antes de tudo. Quando tiver um rebudget e quando as pessoas disserem assim, a partir de agora a gente tem que cortar custo. Da onde vai cortar o custo, eu jogo contigo que vai ser na iniciativa que não tem resultado final como meta. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Então, se você não faz um corte de... É um laboratório, né? Aqui teste são sem ônus. Exatamente. E esse orçamento está protegido em uma grande empresa. Claro, uma pequena empresa é mais fácil, mas uma grande empresa tem uma proteção de orçamento. Esse orçamento, ele só mexe proporcionalmente. Ele nunca mexe a mais que os outros, ele só mexe proporcionalmente. Você garante que você tem sempre uma iniciativas de inovação sendo testadas. E aí eu acho que aí você consegue dar velocidade, aí você consegue fazer testes que não tenham necessariamente uma variável atrelada. Que é só você ver, tá? Você pega uma grande empresa, estamos com iniciativas de inovação. Aí o que acontece? Vamos lá, todo mundo ganha na participação dos lucros. Baseado em quê? Em faturamento, lucro, EBITDA, né? Lucro no final. Aí beleza, vamos lá, vamos começar. Chegou no último quarto, aí tá todo mundo precisando diminuir custo para que a gente bata o coisa. Eu garanto que vão matar esse projeto. Garanto que vão matar esse projeto. Então, para mim, proteção de inovação ela é fundamental. Nas grandes empresas, tá? Nas pequenas empresas, eu acho que o risco é o inverso. Nas pequenas empresas, eu lido muito com várias delas. Se perder no caos. Elas serem serial killer de projetos. Então, um projeto precisa maturar. Por mais rápido que ele vá ser, ele precisa de um período de maturação. Né? O Sean Ellis fala muito sobre isso quando ele fala de growth hacking, que você tem ciclos, né, de evolução. Então, se você mata no primeiro ciclo, ou no segundo ciclo, você toma a decisão de sim ou não, sim, este é meu salvador da pátria, não, este é uma porcaria, na realidade, você está tomando uma decisão super incipiente. Por exemplo, fiz um plano de indicação. Aí, na primeira vez que eu rodei o plano de indicação, demanda reprimida, igual a forma do lançamento. Um monte de gente eu reprimi, vou lá e jogo. Deu um resultado absurdo. Não ache que vai ser o mesmo resultado dali pra frente, mas tem gente que já acha. Opa, achei a fórmula a receita do bolo. Agora é só continuar fazendo isso aqui. Aí vai pro vinagre. E da mesma forma, comecei a fazer agora o investimento em LLM. Não tá me vindo receita. Cara, às vezes tu tinha que ajeitar uma coisinha, ajeitar outra coisinha. Uns 8 ciclos, pelo menos, como o Charles diz, para que você tenha um resultado. Então, eu acho que nas pequenas, o ponto é muito mais sobre esse abandono cedo demais de projetos. Eu acho que um projeto ele tem que prever variável que você quer mexer, obviamente, variável de sucesso e de sucesso, custos, que é o risco, efeito esperado e timing. Projetos que não começam minimamente com isso, na realidade a pessoa não sabe fazer projeto. E obviamente eles têm que respeitar os gargalos da empresa. Porque o que tem gente também que está começando a botar IA ou qualquer coisa do tipo fora do gargalo. Então assim, a empresa não está mal de geração de leads. Vamos entender que o cara vê esse podcast e aí ele tá lá e ele tá bombando em geração de leads. Tá maravilhoso. Só que a conversão dele tá em 6%. De WOM para WAP. Então assim, tipo, beleza. Tá 6% das reuniões de venda viram venda. Cara, o gargalo dele nitidamente não é lead. É lá na ponta. Ele deveria estar botando todo o esforço dele em melhorar a conversão, apresentação, follow-up, coisas do tipo lá do time de vendas.
E aí, não, ele achou muito legal a nossa discussão. Sim, foi Aí inspirado. falou, inspirado opa, demais. vamos lá. Aí ele bota a força no lugar errado, que é uma outra coisa que se erra muito, né? Sim. O Gus, até pegando um pouco no gancho aqui desse último trecho do Theo, você começou o nosso papo dando muitos exemplos da mudança do playbook a partir da mudança no comportamento de busca. Né? Você falou ali do SEO, o SEO para LLM. O que mais que você está vendo que está acontecendo no mercado que está matando os playbooks tradicionais? Tem alguma outra coisa em marketing? Tem alguma coisa em vendas? Branding, né? Eu acho que branding ele toma um certo protagonismo aqui. Enfim, o que você está vendo que está acontecendo para além do SEO de Sim. LLM? Tem várias coisas, né? Eu falei da busca aqui, mas eu falo também da desconfiança do usuário, né? Então, o usuário fica mais exigente, né? O que vem primeiro, quando você pensa em mercado, o que muda primeiro, a tecnologia ou o comportamento? Geralmente, um leva para o outro, né? Então, você pensa assim, as redes sociais surgiram, estão lá atrás, né, para pessoas se conectarem, beleza. E aí, elas foram lá se conectar e tudo, e aí alguma empresa viu, tem tecnologia nova aqui, deixa eu usar isso para de alguma forma, ganhar dinheiro. Aí a Instagram, que não é boba, né? Eu achei uma forma também de monetizar, beleza? Aí você começa a botar propaganda ali. Aí começa a ficar com muita propaganda, o usuário começa a identificar aquela propaganda, fica mais desconfiado. Aí você pensa, como é que eu posso oferecer uma nova forma de propaganda que é menos intrusiva? Aí vem creators e tudo. Então, assim, tem várias. São ciclos, a tecnologia vem, a empresa pensa como usar, ela usa, muda o comportamento do consumidor, aí o comportamento do consumidor pede uma nova coisa da empresa e por aí vai. Então, nesse caso, essa exigência, né, tá cada vez maior por identificar o que é ou não propaganda, marketing, não pode ser uma coisa muito na cara, né? Isso começa a ficar muito datado. Tem uma busca por conveniência, porque as pessoas conseguem, nós com IA, né, você consegue resposta muito rápido. Então, como é que eu vou contra a conveniência de uma pessoa que não quer mais buscar por um produto, ela quer conversar, né, conversas longas, trocar ideias e tudo mais, isso com certeza faz muita diferença. Eu tenho uma provocação aí nesse assunto. Boa. Eu acho que eu te mandei mensagem em algum momento sobre isso, né? Você falou muito sobre conveniência, mas no início você também falou sobre o cookieless, né? Cookieless. Como é que você enxerga essas duas coisas? Porque de um lado eu vejo isso que você trouxe, né? Que as pessoas e as empresas estão mais cookieless, né? Por outro lado, as pessoas, elas querem comodidade, ou seja, elas até estão dispostas a dar mais informações para receber aquilo que ela quer do jeito mais rápido, mais fácil, mais barato e assim por diante, né? Então, pelo menos na minha cabeça, as coisas elas são quase que antagônicas. Como que você enxerga esse cenário? Sim, acho que ela é antagônica, na verdade, para o profissional de marketing, a coisa cookies é ruim, né? Pro usuário, a princípio, não é. A gente tem que conseguir entender como utilizar a nosso favor a emoção do usuário, né? Acho que tem contextos diferentes em que pessoas são mais ou menos emocionadas ou pegando emoção, mas eu acho que o brasileiro, em geral, é uma pessoa bastante emocional. Ela gosta de experiência, ela gosta de ser bem atendida, ela gosta de ter, sei lá, uma área VIP, uma coisa assim. E então, se você oferecer coisas que não são só guerra de preço, que é sempre um lugar muito ruim para as empresas estarem, né? Você oferecer esse tipo de experiência única, fazer parte de um clube, com premiação, com uma coisa assim, dando exemplos, né? E aí isso vai variar de acordo com a indústria. Nesse contexto, a pessoa ela sentir que ela vai ser beneficiada, ou sentir que ela tá, que aquela relação com a marca virou entretenimento, ela sim vai estar disposta a dar informação. Só que a diferença é se eu vou captar isso e desanonimizar na internet sem ela saber, né? Ou de formas tipo, um pouco mais escuras, ou se de fato eu vou ser muito claro, cara, para você participar de uma coisa muito diferente, uma experiência muito legal, eu vou te pedir alguma informação e ela vai dar. Eu até acho, por exemplo, que as pessoas hoje compram por WhatsApp, um pouco por comodidade, mas um pouco por afeto, né? O WhatsApp a comunicação, a rede de comunicação do brasileiro, o app de comunicação do brasileiro, sabe? Mas assim, as pessoas em geral, elas não se atentam às regras de privacidade, aos contratos, elas estão em paz em ficar conversando com o ChatGPT, mesmo sabendo que o ChatGPT está armazenando as informações. Contanto que você ganhe bastante Ou que com o meu isso, né? celular está gravando aqui tudo que eu estou falando, né? As pessoas, elas em geral não entram, elas sequer sabem, né?
desse nível de controle, né? Cara, eu acho que tem muito a ver com neurociência. Por isso, assim, pra mim a reciprocidade, ela mudou. Então, antes você tinha que ter um gatilho de reciprocidade, que é, tudo bem, eu te ajudo, você me ajuda, e a gente vai, um tá em dívida com o outro. Antes, a gente entendia que a reciprocidade, ela poderia ser, e eu acho que essa é uma das principais mudanças, coletiva. Então, eu te dou meus dados para que você me mande um e-book de 5 técnicas para... Hoje isso já não serve. Então, eu não acho que seja necessariamente que as pessoas são cookieless pelo motivo de que elas não dariam os dados. Eu acho que é o motivo de um custo-benefício que não é positivo. Vou dar um exemplo. A minha aula, eu coleto dados extremamente profundos das pessoas, extremamente profundos. Só que eu uso esses dados para eu poder dar exemplos individualizados dentro de uma aula que ela está pagando uma grana para ter o exemplo individualizado. Então essa pessoa me dá o dado porque ela vai dizer assim, opa, eu quero que ele fale da minha empresa, eu quero que ele veja alguma coisa. Então eles não têm problemas em me dar os dados. Eu acho que a partir do momento, por exemplo, tem um teste que eu gosto muito que está sendo feito agora com IA, que obviamente é lá o estado da arte, né? Mas é com produções audiovisuais. E aí, dentro dessas produções audiovisuais, para que você consiga identificar as reações das pessoas, e a pessoa conversa um pouquinho antes de ver um filme, por exemplo, e aí, dentro das reações, esse filme vai adaptando as cenas ao que você disse que é o teu interesse. Então, eu quero chorar. E as tuas emoções, beleza. Eu acho que a partir do momento que as pessoas começam assim, pô, o filme é muito mais legal quando eu faço isso. Eu não acho que elas vão ter dificuldade de conversar, de fornecer os dados e de, mesmo se essa empresa disser, eu vou usar isso aqui, ela vai dizer, pô, tudo certo, porque o custo-benefício me agrada, entendeu? Então eu acho que é muito mais uma relação de custo-benefício, que hoje não é favorável dentro estou entrando num site, cara, qual é o meu custo-benefício em cima disso? Isso. Do que propriamente de medo de dados, né? Eu acho que a sua fala do playbook ela é feliz porque é isso. Quando isso não era uma coisa e as pessoas não sabiam o que estava por trás, que eu tô querendo pegar o dado dela para começar o relacionamento para depois vender, elas estavam muito mais sujeitas, né, muito mais dispostas a dar os dados. Então, isso não muda a lógica de que as pessoas são mais exigentes com como as marcas chegam nelas, né, com como as empresas chegam nelas. Então, se antes o playbook dos materiais ricos funcionava, hoje as pessoas já sabem o que esperar com aquilo. Então, não vou dar por tão pouco. Agora, uma tecnologia como um ChatGPT, cara, eu te entrego uma coisa, puta, fenomenal, que nunca você viu antes, né? Então, acho que tem a ver com essa exigência um pouco maior mesmo. Muito bom. Bem, pessoal, a gente está encerrando aqui o nosso podcast RD Station. O assunto explode mente, né? Porra, A gente, eu adoro. Polêmico. Igual o Gus falou, para quem repetiu a palavra playbook tantas vezes na vida, chegar aqui e falar que a gente tá no fim dos playbooks de marketing. Aí quer vender livro, cara. Isso aí é uma reinvenção do playbook. E tá tudo bem, tá no fim dos playbooks, gente. Vocês vão criar os seus. É uma reconfiguração dos playbooks. Mas até fazendo um catch-up, São assim. playbooks flexíveis. É legal você fazer um catch-up, assim. Se um CEO entrou aqui no podcast neste exato momento, né? Se você fosse fazer um catch-up de tudo que a gente falou. E a gente falou muita coisa, hein? Eu vou fazer um catch-up e eu vou deixar uma outra mensagem pessoal minha, que é uma visão de muito mais longo prazo, tá? Terminar assim, uma inspiradora, né? Então tá. Muitas empresas estão percebendo os mesmos fenômenos acontecerem, tá? Elas estão percebendo que cada vez menos a gente consegue coletar os dados que vão nos dar uma atribuição direta dos nossos esforços de mídia paga, que botar mais dinheiro em mídia paga para compensar não é resposta, porque os próprios leilões de mídia paga ficam mais caros, né? E a piscina começa a secar. Que a gente tem fenômenos como Zero Click Search, pessoas que buscam e não clicam no seu site mais, então o seu tráfego orgânico está caindo, o seu tráfego orgânico está caindo, o nosso está caindo, o de vocês está caindo, todo mundo caindo, né? Isso cria um certo apavoro. E existe ainda, no meio disso tudo, uma pressão gigantesca por adote IA, que é a grande nova tecnologia, né? Então a gente tem profissionais que devem estar bastante estressados e apavorados como reagir, né, a esse cenário em que o playbook que a gente adotava, né, de inbound, de mídia paga, não está mais funcionando. Então, todas as empresas estão tendo que adotar novos playbooks. Então, o nosso convite é a pessoa rasgar aquele playbook que ela já usava, para não rasgar o currículo dela, né? Então, ela se coloca como uma pessoa propositora, criativa de marketing, estrategista, para
olhar o que está acontecendo no mundo, né, interpretar o que ela tem que fazer de novo e adotar uma cultura de testes de novos canais e de novas prerrogativas. Então, se hoje eu não vou conseguir sustentar todo o meu crescimento mídia paga, por exemplo, então talvez eu tenha que estar mais confortável em fazer ações que não me dão os dados finais de receita, né, que são sinais fracos para identificar a intenção. Isso é um exemplo. Outro exemplo é fazer SEO para IA, porque as pessoas estão buscando na IA. Então, são algumas mudanças de mentalidade que são exigidas nesse cenário, né, e não tem playbook pronto de empresa nenhuma que vai funcionar 100% do seu cenário. Por isso que o nosso papel aqui é mostrar o que a gente está enxergando de diferença no mundo para que essa pessoa interprete e adapte. Deixa eu fazer a parte inspiracional agora. É uma viagem, tá? Mas vamos lá. Eu tava vendo quando acabou o Google I.O. O Google I.O. é aquele o Product Keynote do Google, né? Que eles mostram todas as novidades, lançamentos e tal deles. Aí teve uma entrevista com o Sundar Pichai. E o entrevistador perguntou para ele: Sundar, o que você acredita que é o próximo passo que a IA vai permitir no mundo, no mercado e tudo mais, né? E ele falou uma coisa interessante que me deixou pensando. Ele falou o seguinte: hoje, no mundo, existe um volume X, né, de pessoas que conseguem programar. Beleza. E aí, quando você vai programar... 1,63%. Meu Deus do céu, isso é uma máquina. Não é porque a minha palestra tem isso. Ah, tá, boa. Consegue programar uma linha, dá 70 e alguma coisa, 0,70 e alguma coisa por cento que faz uma programação. Esse número vai aumentar. Essa é a promessa do Sundar Pichai. Então só volta ali. 1,6% das pessoas conseguem programar algum tipo de código. uma coisa. Isso. E o Sundar Pichai acredita que, à medida que a IA evoluir, eu cada vez mais vou ter pessoas que podem programar sem ter esse conhecimento anterior, então vai aumentar o número de pessoas que conseguem construir produtos digitais. Legal. Super, né? Parece uma coisa... É de futuro ainda, mas é super legal. Eu acredito, por outro lado, junto com isso, que vai ter mais pessoas que vão conseguir botar na rua as suas ideias, porque hoje, se você tem uma ideia, você é um intraempreendedor, ou seja, dentro da empresa você tem uma sacada de um novo produto, uma nova linha de receita, uma coisa nova, você tem que ter a ideia do negócio, você tem que ter o conhecimento técnico para operar e você tem que ter uma estratégia que faça o negócio parar de pé, financeiro e tudo mais. Se eu não tiver mais a barreira de botar um negócio para funcionar, o técnico, porque tem uma IA que faz por mim, então eu vou ter que ter duas competências só. Vou ter que fazer o negócio parar de pé financeiramente e vou ter que ter a ideia criativa. Então eu acho que a IA ela vai habilitar um mundo com mais pessoas que são intraempreendedoras, né, que ajudam a empresa a crescer e botar novas coisas na rua que gerem mais de fonte de receita e tudo mais. E as pessoas de marketing, criatividade, pessoas de venda, elas estão juntos nesse pacote. Eu amo essa provocação. Eu só tinha um número na cabeça, que foi a minha palestra no Universo TOTS, foi mais ou menos essa provocação também. E uma das coisas que tem estado muito em alta é que você não vai ter mais CPFs atrelados a CNPJs, né? Então, basicamente, CPFs eles vão ser livres, vamos dizer assim. Todo mundo vai criando. Vai criando dentro das necessidades, etc. E existe, com o tempo, o fim do conceito da indústria de software como ela é hoje, né? Então, assim, a indústria de software passa a ser, você tem base de software e o grande ponto são pessoas vindo à tona de novo para que elas possam interpretar a tua necessidade quase que diariamente, fazer uma adaptação dentro do software, porque hoje em dia você não vai precisar, futuramente, talvez você não tenha que codar. Então, isso faz com que o importante não seja o código, mas a detalhe que tá lá dentro, que é muito individualizado. A pessoa. E aí a gente começa a ter ABM para tudo, né? Accounted Based Market, não só no marketing, mas no produto. Eu amo essa provocação, eu acho que ela chega no marketing primeiro e por isso que eu gostei muito do tema que você trouxe hoje, cara. Pô, é isso. E com isso, voltando, né, as empresas vão ter que cada vez mais ter sua própria autonomia, sua própria estratégia, e a gente encerra aqui esse podcast com a cabeça explodindo. Então, muito obrigado aí, Theo, muito obrigado aí, Gustavo Ruchot, Gus. E é isso aí, pessoal, acompanhem os próximos episódios aqui do nosso podcast, tá muito legal. Se inscrevam aí e aproveitem. Valeu, um abraço. Animal. Valeu, gente.